da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços. Seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Senhor Jesus, estamos na segunda semana desse propósito, das 3 semanas, dos 21 dias de oração, de clamor, de intercessão, de agradecimento. Senhor Jesus, não temos dúvida, desde o primeiro dia, as nossas orações, tudo que está acontecendo neste lugar, está na presença do Senhor. Amém. Sentem, meus irmãos, para a palavra. Ontem nós falamos a respeito de Daniel, que não obstante estivesse no meio de um povo desconhecido, uma nação estranha, praticamente como prisioneiro de guerra, e aonde todas as condições lhe eram desfavoráveis, Daniel teve uma postura simples, porque a palavra, o Evangelho é simples. Ele abria no seu quarto uma janela que dava lá para o lado de Jerusalém, e aí durante o dia, 3 vezes, ele dobrava os seus joelhos e orava a Deus. E falamos, irmãos, que a causa de tudo que aconteceu na vida de Daniel, de ser o que ele foi, de chegar onde ele chegou, de ter as revelações que ele teve, a causa de tudo isso foi o simples fato de ele 3 vezes ao dia dobrar os seus joelhos e falar com Deus, orar a Deus. Então dissemos, irmãos, que as coisas são simples. Muitas vezes falta uma postura, falta uma atitude, falta uma decisão. Mas Deus, diz o texto lá em Isaías, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possam abençoar, e nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possam ouvir as nossas orações. E hoje nós vamos ler em Jeremias 18, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos irmãos, o nome Jeremias, e eu não sei por que Jeremias tinha o nome de Jeremias, porque os judeus, eles davam nome aos seus filhos em função do significado daquilo que o nome representava.
Então, dependendo da circunstância, dependendo dos acontecimentos, dos fatos, era o nome que os filhos recebiam. Então tinha um significado, os nomes não eram dados aleatoriamente, nem porque eram bonitos ou porque eram feios, era simplesmente porque o nome que era dado ao filho tinha uma mensagem, tinha um significado, falava de alguma coisa. Então eu não sei por que chamaram Jeremias de Jeremias, porque o nome Jeremias significa Jeová regente. Jeová regente. O nome Jeremias significa Jeová regente. E no texto que nós lemos, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio a ele. E Deus disse para ele: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava a fim de falar com Jeremias. Deus é soberano, Ele toma as suas decisões e não deve explicação para ninguém. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é soberano. E agora de repente Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E a casa do oleiro, irmão, simboliza a igreja, tipifica o templo, tipifica este lugar, simboliza esta casa, onde nós estamos, orando, louvando, adorando, mantendo comunhão, buscando a face do Senhor. E o que é que Deus diz para Jeremias? Vai à casa do oleiro, vai à igreja, vai ao templo, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ainda que o nome de Jeremias fosse um nome estranho, Jeová rejeita, mas Deus disse: vai à casa do oleiro, vai lá, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E Jeremias desce à casa do oleiro. Jeremias foi, e chegando lá, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Chegou lá e observou, e o oleiro estava fazendo a obra sobre as rodas. O que ele viu? Ele viu um oleiro trabalhando. O que ele viu? Ele viu um oleiro trabalhando. Queridos irmãos, no último versículo que nós lemos, o Senhor disse: vós sois como os barro na minha mão, vós sois como o barro nas minhas mãos. Assim sois vós, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E então Jeremias observa o que? Observa o oleiro trabalhando o barro. Nós não podemos esquecer que nós somos feitos do pó da terra, nós somos barro. Nós somos feitos do pó da terra, nós somos barro, somos todos de uma mesma massa, somos todos de uma mesma massa. E o que acontece, irmãos? O oleiro, que é o Senhor, trabalha nesse barro, trabalha nesse barro. E aqui, aonde ele trabalha? Na casa dele, na casa do oleiro. E o que é que Deus queria mostrar para Jeremias? Deus queria mostrar que o barro estava na mão do oleiro. O barro estava na mão do oleiro. Eu quero chamar atenção para isso aqui, já estou terminando. O importante é que o barro esteja na mão do oleiro. O importante é que nós estejamos nas mãos de Deus. Nós somos o barro, e o lugar do barro é na mão do oleiro. Vou repetir: a gente é barro, e o barro, o lugar dele é na mão do oleiro. Não tem como o oleiro trabalhar se o barro não estiver na mão dele. O oleiro só pode trabalhar com o barro se o barro estiver na mão dele. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Então o que é que Deus mostra para Jeremias? Mostra que o barro estava na mão do oleiro. E o barro estando na mão do oleiro, irmãos,
a coisa funciona. O que acontece aqui? Acontece que quando o oleiro tenta fazer do barro um vaso, o vaso se quebra. O vaso se quebrou. Mas o vaso estava onde? Na mão do oleiro. Na mão do oleiro. O que nós aprendemos nisso, irmãos? Que não importam as circunstâncias, as turbulências, se o barro estiver na mão do oleiro, o oleiro vai fazer o vaso de novo. Entenda essa palavra. Às vezes o vento sopra contrário, às vezes as coisas não funcionam, às vezes dá tudo errado, às vezes nada dá certo, mas se o barro estiver na mão do oleiro, o oleiro vai reconstruir o vaso. Esse vaso aqui quebrou, mas não quebrou na mão de um estranho, não quebrou, vou repetir, não quebrou na mão de um estranho, quebrou na mão do oleiro, aquele que sabe lidar com o barro, que quebrou na mão da pessoa certa, na mão do oleiro, naquele que é do ramo, naquele que sabe. Então o vaso quebra onde? Na mão do oleiro. E aí Deus diz para Jeremias: tornou a fazer dele outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos. Então importa o que esteja acontecendo comigo, com você, com qualquer um de nós, se nós que somos barro estivermos na mão do oleiro, porventura esse vaso quebrar, porventura esse vaso sofrer alguma avariação, o oleiro vai fazer um vaso novo, conforme bem parecer aos seus olhos. O Senhor vai restaurar o vaso, vai recompor o vaso, vai fazê-lo de novo. Mas é para que isto aconteça, e eu termino, o barro não pode estar na mão de qualquer um, o barro tem que estar na mão do oleiro. Amém? Diga para o irmão para me ajudar: o barro não pode estar na mão de qualquer um, o barro tem que estar na mão do oleiro. O barro tem que estar na mão do oleiro. Vamos para a oração, e 5 para meia-noite a gente se encontra por aqui. Tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa?